Vamos agora de pé abrir a Bíblia para a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 27. Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao verso 27. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém. Vamos orar. Pai, tua palavra foi lida aqui por todos nós. E agora, Senhor, nós queremos entender aquilo que lemos. Nós queremos compreender a tua palavra. Queremos que ela fale ao nosso coração, que ela seja para nós o verdadeiro alimento. E para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Fala conosco essa noite, Senhor, pela tua palavra, nos ensina, nos alimenta espiritualmente. E eu quero entregar a minha vida em tuas mãos, pedindo ao Senhor a unção do Espírito Santo, para que eu seja usado por ti na ministração da palavra. E todos nós saiamos daqui abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto em que o Senhor Jesus está contando uma parábola, uma história, não é? Nós lemos aqui. Mas, como eu sempre digo, há um contexto no qual isto foi escrito. Nós começamos a ler o capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 11. Mas nos 10 primeiros versículos do capítulo 19 de Lucas, a gente encontra uma história muito famosa, que é a salvação de Zaqueu. Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter lido na Bíblia. Ali nos 10 primeiros versículos, a Bíblia está contando como foi Zaqueu, um homem pecador, publicano, desonesto, foi salvo por Jesus. Foi liberto daquela vida de desonestidade e foi trazido para o reino de Deus. Isso acontece até o versículo 10. E a partir do versículo 11 é a sequência dos acontecimentos posteriores. E Zaqueu era alguém muito mal visto naquela cidade em Jericó. Ele era o principal dos publicanos, que eram os cobradores de impostos da época, e isso era ruim porque ele era judeu, cobrando impostos para os romanos. O povo estava debaixo do domínio romano, era considerado como um traidor da pátria. E mais, o publicano tinha a fama de roubar nos impostos.
Cobrava mais do que era devido, ficava com uma parte para ele. Alguma semelhança com a nossa política hoje, né? Deve ter alguma coisa. Mas era essa a história de Zaqueu. Um homem muito mal visto pela sociedade, e ali Jesus entra em sua casa, há uma transformação na vida daquele homem, e ele é salvo. Mas o Senhor Jesus, no versículo 10, logo anterior ao texto que a gente leu, ele diz que exatamente esse é o propósito da sua vinda. Olha o que Jesus diz no verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Ou seja, o negócio de Jesus é com gente perdida. Não é com gente boazinha, é com gente complicada. Igual Zaqueu, que tinha todos os motivos para ser odiado pelas pessoas, pela sociedade, até por ele mesmo, que não devia estar satisfeito com o seu tipo de vida. Mas Jesus disse, o Filho do Homem, ele, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Então ele já começa a dizer para nós, para os discípulos, qual é o objetivo da sua vinda. Ele veio com esse principal propósito, a salvação do homem perdido. O homem que está perdido, morto nos seus delitos e pecados, como diz a Bíblia Sagrada. Mas, pelo desenrolar da história, aí no texto que a gente começou a ler, no versículo 11, parece que isso ainda não estava bem entendido entre os seus discípulos. Ele está aqui na companhia dos seus discípulos, aqueles que ele chamou, instruiu, ensinou, são eles que o acompanhavam. Mas, pelo que a história diz, parece que eles não entenderam muito bem qual era o propósito realmente da vinda de Jesus, apesar dele ter dito isso aqui no versículo 10, não é? E ele já estava também, nessa altura, quase no final do seu ministério. Aqueles homens já andavam com ele há um bom tempo, mas ainda não tinham uma mente esclarecida a respeito dos objetivos do reino de Deus. E no versículo 11, a Bíblia diz assim, ouvindo eles estas coisas, que coisas? Que Jesus falou no versículo 10. O que ele falou no 10? Filho do homem buscar e salvar o perdido. Mas ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Jesus explicava as coisas, muitas vezes, através de parábolas. Então, os discípulos ouviram o que ele disse. Mas, por Jesus contar essa parábola, a certeza que eu tenho é que eles não entenderam muito bem. Eles não compreenderam muito bem como era o reino de Deus. Então, Jesus, percebendo a falta de compreensão, começa a contar uma história, que é a parábola que nós lemos, para explicar para eles o reino de Deus, para que eles pudessem entender o que é de fato o reino de Deus, que tantas vezes a gente fala, né? Então diz aqui que ele propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Ou seja, aos discípulos, eles estavam ali com um pensamento completamente diferente do pensamento de Jesus em relação ao reino de Deus. Eles pensavam, já que estamos indo para Jerusalém, vai chegar o momento, então, do estabelecimento do reino de Deus. Mas para todo judeu, naquele momento, o que significa o estabelecimento do reino de Deus? Significa que o Messias vai vir como um libertador, trazendo guerra, trazendo poder, destituindo o Império Romano e tornando a nação soberana. Essa era a expectativa do judeu naquele momento. Os discípulos pensavam ser Jesus, o Messias. Estavam se aproximando de Jerusalém. Então eles dizem, eles pensam, bom, está chegando a hora que o reino de Deus vai se manifestar imediatamente. Ou seja, Jesus vai ser proclamado rei em Jerusalém. E finalmente seremos livres dos judeus. Lembra que outro dia falei aqui da entrada de Jesus em Jerusalém? O que as pessoas fizeram quando ele entrou em Jerusalém? Estenderam os ramos, né? E ele passou e diziam Hosana nas alturas, né? E tudo aquilo foi dito a Jesus. Por quê? A expectativa de que ele estava entrando para assumir o reino. Mas um reino, na visão deles, terreno. Não é? Um reino rasteiro. Mas Jesus logo antes diz, o meu objetivo é buscar e salvar o perdido. Então ele conta a parábola para que aqueles discípulos pudessem entender o que é realmente o reino de Deus. E então ele precisa explicar o reino. Versículo 12 diz assim, então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele começa a sua parábola assim,
vai explicar como é que é essa posse do reino, como é que é essa volta do homem que reinou. Ele vai começar a explicar para que os discípulos entendam o que é o reino de Deus. E o que ele quer mostrar com isso? Primeiramente, que o reino, como ele disse, o meu reino não é deste mundo. A maneira de Jesus reinar não é a maneira que eles mesmos, os discípulos, esperavam. Ele quer ensinar para eles que a maneira de reinar é diferente. Ainda assim, Jesus está reinando hoje. Amém, irmãos? Mas de que maneira ele está reinando? O mundo parece dominado pela maldade. O mundo parece dominado por poderes malignos. Mas Jesus está reinando. Mas como ele disse, o meu reino não é deste mundo. E isso ele estava aqui ensinando para os seus discípulos, não é? Mostrar que ele estava partindo, mas que ele voltaria. Porque quando ele entra em Jerusalém, ele entra para morrer em Jerusalém. Ou seja, ele está às vésperas da sua partida, mas ele está também ensinando que ele voltará. Então ele ilustra a passagem, a parábola, com o exemplo, se tornando ele, esse homem, que é o certo homem nobre, que parte para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse é Jesus, na parábola que ele está contando. E versículo 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Aqui Jesus está exemplificando a missão que ele deu a cada servo seu, ou pelo menos a cada um que se intitula servo de Jesus. Ou seja, ele está indo, mas deixou com cada um uma missão. E qual foi a missão que ele deixou? Negociar, entre aspas aqui, né? Ele está usando uma parábola, que é um símbolo, para que se entenda uma verdade que está ali sendo mostrada. O negócio do servo de Deus é lidar com as coisas de Deus. Ele então partiu, mas deixou minas, para que cada um negociasse com a sua mina. Ou seja, Jesus partiu, nós estamos esperando a sua volta. Concorda comigo? Mas enquanto isso, ele nos deu um trabalho a fazer. Qual o trabalho? O que chamamos obra de Deus. O trabalho, negociar as minas que ele deu a cada um de nós. Que nós precisamos fazer render, de alguma maneira, com a nossa vida que foi abençoada por Deus. Então ele deixou uma missão. E veja interessante que essa missão aqui, ela é igual para todos. Porque diz o texto que eram quantos servos? 10 servos. E quantas minas? 10 minas. Ou seja, uma mina para cada servo. Ou seja, ele está tratando todos os servos da mesma maneira. Ou seja, o trabalho de todos nós é o mesmo. E o investimento que Deus fez em nós é o mesmo, uma mina. Ele não investiu mais na sua vida do que na minha, ou vice-versa. Ele investiu igualmente em todos nós, uma mina. Essa parábola, ela é um pouco diferente de uma outra parábola contada por Jesus, lá em Mateus 25. Vamos ler, Mateus 25, 15. Há uma parábola semelhante, porém, com diferenças bem acentuadas. Mateus 25, versículo 15, está escrito assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Essa parábola, conhecida como parábola dos talentos, não trata da mesma coisa desta das minas, porque as minas foram dadas igualmente a todos, uma para cada um. Os talentos são distribuídos de formas diferentes. Nós temos talentos aqui diferentes. Você tem talentos que eu não tenho, eu tenho talentos que você não tem. Concorda comigo? Temos talentos diferentes. Mas as minas, que é o investimento de Deus na nossa vida com a salvação, todos nós aqui somos salvos igualmente. Amém? Alguém aqui é mais salvo do que o outro? Alguém é mais do que o outro em termos de salvação? Não, porque em todos Deus investiu a mesma coisa, uma mina. Talento é outra história. Então, nessa parábola, Jesus está mostrando para nós que fez um investimento na nossa vida, um investimento que é igual na vida de todos nós e que nós todos somos chamados a ter fidelidade com aquilo que nos foi investido.
Deus investiu em você salvação. Agora você tem que ser fiel à salvação que Ele te deu. Fiel ao investimento que Deus fez na sua vida. Você precisa cuidar da sua vida agora. Amém? Não da dos outros, da sua. Amém? Esse é o nosso trabalho. Cuidar da nossa vida. Cuidar do investimento que Deus fez em nós. E botar isto para render. Não é? E aí veja só o que ele continua dizendo no verso 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Do que Jesus está falando? Dos próprios judeus, que o rejeitaram, que não quiseram que o reino fosse estabelecido sobre eles, dessa maneira, como ele estava dizendo. Eles queriam outro reino, um reino humano, mundano, mas este eles não queriam. E porque não queriam, ficaram contra Jesus. E Jesus está dizendo o que iria acontecer, porque ele foi morto pelos próprios judeus. Então, ele está aqui dizendo que, na sua história, na história contada por ele, os concidadãos, ou seja, os seus conterrâneos, o odiavam. E enviaram uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aqui estão representados todos aqueles que não querem se submeter ao reino de Deus. Naquela época, os judeus. Hoje, todas as pessoas que não desejam se submeter ao reino de Deus. Todas as pessoas que não querem estar debaixo deste reino, que Jesus está aqui explicando e ensinando para todos nós. Então, são pessoas que deliberadamente rejeitam o reino, o senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Estão aqui representadas no versículo 14, não é? Mas, entre nós que aceitamos o seu reino, você aceitou o reino de Jesus sobre a sua vida? Você aceita que ele reine sobre você? Você o quer chamar de Senhor? Então você se enquadra não no grupo do versículo 14, mas no grupo dos servos de Deus, a quem ele confiou uma mina, em quem ele investiu. Você é um servo e recebeu dele um investimento. Mas mesmo entre nós, servos, há diferenças. E aí ele exemplifica a partir daqui como é a diferença de rendimento entre um servo e outro. Uma mina para cada um, todo mundo recebeu igual, mas nem todo mundo rende igualmente. Todos nós na igreja deveríamos ter o mesmo rendimento, em termos de serviço para Deus, em termos de dedicação à obra do Senhor. Mas você sabe junto comigo que não é assim. Há irmãos que se dedicam mais, há irmãos que se dedicam menos, e há aqueles que nem são irmãos. Porque a Bíblia diz que o joio habita no meio do trigo. Não é? Então vamos entender essa parábola de Jesus com um entendimento bíblico mais completo, para que a gente entenda a coerência do que Jesus está aqui ensinando para nós. Versículo 15. Quando ele voltou, aí já está falando agora da sua vinda, e Jesus prometeu que voltará, você crê? Quando ele voltou, versículo 15, depois de haver tomado posse do reino, que é espiritual, é lá em cima, lá no céu, Jesus está reinando, mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ele agora está falando da prestação de contas. E a prestação de contas, irmãos, é um exemplo universal. A Bíblia diz que todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Todo ser humano. Quer ele creia em Deus, quer não creia, o que fizer da sua vida. Chegará o momento de prestar contas diante do Senhor. E aqui está exemplificado na parábola de Jesus qual é esse momento em que ele chama os servos para que eles prestem conta. Mas entenda o que diz lá em João, capítulo 3. Você conhece o texto, mas eu quero ler com você. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como ele disse a Zaqueu, veio buscar e salvar o perdido. Mas olha o 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o juízo daquele que não acredita já está lançado, pela própria atitude de não acreditar, de não querer se submeter.
Mas o que crê não é julgado. Mas quando Jesus chama os servos, não os chama para julgá-los, mas chama para verificar a prestação de contas, o que cada um de nós fez com aquilo que recebeu do Senhor. Veja que aqueles que não querem que ele reine ainda não são citados, porque já estão julgados. E já julgados e condenados, como diz a Bíblia Sagrada. Aquele que não quer se submeter ao reino, já está condenado, segundo disse o versículo que nós acabamos de ler aqui, não é? Então, ele chama todos para prestar contas dos seus atos. Todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fazemos com as coisas, com os bens, com os investimentos que Deus faz em nossa vida. E o dia de prestar contas é o dia da vinda do Senhor, como está escrito aqui na parábola que estamos estudando. Versículo 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Isso é simbólico. Jesus está dizendo que é premiado proporcionalmente ao rendimento aquele que rendeu alguma coisa. A Bíblia está falando aqui de galardão, algo que nós ouvimos muito falar e poucos só conseguem entender. É proporcional ao empenho, ao trabalho, à dedicação, com aquilo que o Senhor investiu em mim. E ele diz então: muito bom, servo, você rendeu 10. Você receberá autoridade sobre 10 cidades. É um reino que ele está aqui exemplificando. Então ele recompensa com autoridade aquele que se envolveu mais. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Também foi recompensado, foi premiado, de acordo com aquilo que rendeu. Mas aí, queridos, vem o terceiro. E diz: eis aqui, Senhor, a tua mina. Eu embrulhei num lenço, está aqui de volta aquilo que o Senhor me deu. Exatamente da maneira como o Senhor me deu. E ele diz a explicação por que ele fez assim. Esse que não rendeu, esse que entrega de volta a mesma mina, qual a razão de não ter rendido, né? Ele vai, à medida que entrega, também se explicando para o Senhor. E a explicação que ele dá, irmãos, é muito curiosa. Versículo 21. Pois tive, o quê que tive? Medo. Tive medo de ti. És homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Por que esse servo não rendeu? A resposta está no versículo 21. Porque ele tem com o Senhor um relacionamento errado. O relacionamento que ele tem com o Senhor é um relacionamento de medo. Ele olha para o Senhor e tem medo do Senhor. Então eu tenho medo e por causa do meu medo eu tenho uma ideia errada de Deus. O medo faz com que a gente tenha pensamentos errados. Pelo medo que ele tinha do Senhor, ele imaginou o Senhor como um homem mau, como um homem desonesto, cruel, tirano, déspota. Por quê? Sua mente medrosa fez crescer diante de si um monstro. E esse monstro era o seu Senhor. E por isso ele não rendeu. Porque quando o nosso relacionamento com Deus é errado, a gente não consegue render. A gente não produz, a gente não tem alegria. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Salmo número 100, você já leu? Apresentai-vos diante dele com cântico, com júbilo. Ninguém serve a Deus por obrigação. Ninguém vem à igreja por um fardo. Ninguém se envolve nos trabalhos da obra do Senhor por um medo de ter alguma coisa ruim na sua vida. Não, eu vou trabalhar na igreja, senão alguma coisa ruim vai acontecer comigo, vai dar azar. Não existe sorte e azar, queridos. O que existe é vida nas mãos de Deus ou vida fora das mãos de Deus. Não existe isso. Ou é bênção ou é maldição. Ou é estar na presença ou longe dele. Então, para um servo real de Deus, o seu relacionamento com Deus é baseado no amor, é baseado no respeito ao qual chamamos temor. Mas temor não é medo. Temor de Deus é um respeito, uma reverência pela pessoa do Senhor da sua vida, ao qual você atribui a bênção, a salvação, o investimento. Você reconhece que aquilo é uma dádiva.
então você faz render aquilo que Ele te deu. Por esse relacionamento de alegria que você tem com Deus. Mas esse terceiro servo tinha um relacionamento totalmente doente com Deus. Seu relacionamento era de medo, ele tinha medo de Deus. Então, tudo que ele fazia com Deus era baseado na troca, não é? Porque eu tenho medo que alguma coisa me aconteça, então eu faço, eu me porto assim, me porto assado, porque eu tenho medo de Deus. Esse é o pior sentimento que a gente pode ter em relação a qualquer coisa. Em relação à vida e também em relação a Deus, muito pior ainda. Porque Deus não quer o seu medo. Muito pelo contrário, você conhece o versículo bíblico que diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E qual é o perfeito amor? É aquele de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém tem maior amor do que esse. Dar a sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. É inadmissível que um servo de Deus viva com medo. É inadmissível que alguém que crê em Deus o veja como um monstro ameaçador. Não, não é assim que Deus quer ser visto. Mas sim, respeito, reverência, cuidado. Quando eu mostro cuidado com a minha vida, quando eu mostro cuidado com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, isso é um respeito a Deus, não é um medo. Eu não peco, eu não quero pecar porque eu tenho medo de Deus, porque eu tenho medo do que vai me acontecer. Eu não quero pecar porque eu amo a Deus, entende? Porque eu amo aquele que me salvou, mesmo sendo eu pecador. Eu não quero errar por amor, não por medo de que um raio vai cair na minha cabeça. Todo relacionamento baseado no medo é um relacionamento doentio. E essa doença teve consequências sobre a vida deste. Porque ele chega diante do Senhor e diz, olha, está aqui de volta, porque eu sei bem quem você é. Você é um homem perigoso, você é um homem que é severo, você pega o que você não plantou, você é um cara que eu tenho cuidado contigo. Então, olha, está aqui bem embrulhadinha, bem cuidadinha, olha, até dei uma esfregadinha, mas é a mesma mina que você me deu. Foi isso que ele fez. Foi isso que esse terceiro homem fez diante do Senhor, por causa de um relacionamento errado, baseado no medo, doentio, que transformou tudo aquilo que Deus, a princípio, fez por ele, em algo que se tornou inútil e sem valor. O resultado disso não podia ser outro, ele é repreendido pela sua própria ideia errada a respeito do seu Senhor. Então, diz a Bíblia no versículo 22, respondeu-lhe, servo mau. Assim é chamado este que se apresenta dessa maneira. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Ou seja, eu vou te condenar pela própria ideia que você tem de mim mesmo. Pela própria ideia que você está dizendo com a sua boca que você será condenado naquilo que você fez. Nas ações, nas atitudes que você tomou, eu te condenarei pela tua própria boca. Você sabia, segundo mesmo você falou, que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus, que ceifo o que não semeei? Se é assim que você me vê, ainda mais você deveria ter feito alguma coisa com o dinheiro que eu deixei contigo. Aí ele diz, você deveria ter pelo menos colocado ele no banco. Então, na minha vinda, eu receberia com juros. Mas veja, nem a tua atitude, nem as tuas ações são coerentes com as tuas palavras. Jesus, então, condena completamente a postura daquele terceiro servo. Primeiro, pela sua ideia errada de Deus. Segundo, por suas atitudes desassociadas de suas palavras. Fala uma coisa, mas faz outra. Fala uma coisa, mas vive outra. Foi assim que Jesus o repreendeu. Porque se é verdade que você tem medo, pelo menos você tinha que então ter, por medo, quem sabe, fazer render alguma coisa. Mas não, esse teu discurso, ele serve apenas para disfarçar a tua inutilidade. O teu conformismo em não fazer nada. O teu conformismo em deixar a tua vida passar e não render e não produzir. E não reconhecer o bem que eu coloquei em tuas mãos. Que no nosso caso é a nossa vida. A vida foi um bem que Deus colocou nas tuas mãos. Sabia disso? Porque você que se entregou a Jesus, que se rendeu a Cristo, a Bíblia diz, você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Ele te deu
vida. A vida é a mina que você recebeu do Senhor. E agora você tem que gastar bem a sua vida. Sabia disso? Você é responsável pelo que você faz com a sua vida. Você é responsável pelo produto da sua vida. Sua vida é produtiva? Sua vida vale a pena? Ou você está roubando o nosso oxigênio? Pensa comigo. A sua vida produz algo de bom? Reflita sobre isso. Porque foi para isso que Deus te deu vida. Para que você gere, para que você produza. E não fique se escondendo atrás de um discurso que nem é tão sério assim para você. Porque é um discurso que não te faz mudar. Palavras que você diz, mas que não servem para alterar a tua vida. Então o Senhor está cobrando desse servo e o qualificando como mau pelas suas palavras e também pela sua atitude. Jesus está explicando aqui como é o reino de Deus. E ele assim está condenando aquele homem por suas ideias. Versículo 23 continua: porque não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. É a pergunta que o Senhor faz e tem feito a muitos de nós. O que você tem feito com a sua vida? Ela tem rendido alguma coisa? Tem valido a pena permanecer vivo? Você tem feito alguma coisa? Por que você não investe na sua vida? Por que você ao menos não põe no banco para render alguma coisa? Entenda simbolicamente o que Deus está falando com você, irmão. Por que não fazemos algo para que a nossa vida seja útil, seja produtiva, tenha utilidade para o Senhor que nos confiou a mina? Porque quando Ele voltar, Ele vai cobrar e vai exigir uma prestação de contas. Por isso a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será requerido, queridos. Quanto mais o investimento de Deus em nós, maior é a prestação de contas que temos que mostrar com aquilo que fizemos, de tantas coisas que ganhamos, recebemos e tantas bênçãos que Ele nos deu. Que pelo menos você seja grato pela sua vida. E que por gratidão você se mova no reino de Deus. Não por medo de Deus, não por medo de que alguma coisa ruim te aconteça, mas porque você ama a Deus. Porque você reconhece o presente que Ele te deu, que é a vida. Que você mexa a sua vida, para que ela valha a pena ser vivida. Porque senão o que te resta é perder. Perder a mina e perder tudo. Porque veja o que o Senhor diz para este. Versículo 24. Disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. E aqueles homens ainda ficaram questionando: Senhor, mas ele já tem 10. E aí ele diz: pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Do que o Senhor está falando aqui? Que a consequência desse relacionamento doente, de medo com Deus, é perder a mina. E perder a mina significa perder tudo. Se a mina significa vida, perder a vida é perder tudo. Entende? Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você perder a vida, perdeu tudo. E foi o que aconteceu com este. Ele disse: tire dele e dê ao outro. Porque quanto mais vida você tiver, mais vida você terá. Amém? Mas quanto menos vida você tiver, mais vida te será tirada. Mais inútil será a tua vida. Mais sem sentido, mais sem valor. Há uma proporção inversa naquilo que o Senhor está nos ensinando. Tire, mas dê o que tem 10. Senhor, mas já tem 10, mas é assim mesmo. Quem tem vai receber mais. Mas quem não tem, até o que tem, vai ser tirado. Assim é a lei do Senhor. Assim é o princípio de Jesus. Quanto mais vida você tiver, mais vida você terá. Quanto mais envolvido com Deus você estiver, mais vida você terá. Agora, quanto mais distante, quanto mais desleixado, quanto mais relaxado, até o que você tem te será tirado. E não sou eu que te desejo isso, mas é o Senhor que está nos alertando na sua palavra, para que a gente entenda e para que a gente mude. Você está vivo? Tem alguém vivo aqui? Ainda dá tempo de mudar.
Quem está vivo tem tempo de mudar. Quem está vivo... Jesus já voltou? Não. Que eu saiba, não. Então ainda dá tempo. Dá tempo de render a mina? Dá tempo. Ele não voltou ainda. Está nos dando uma chance de vida, uma chance de gerar vida, de produzir vida, uma chance de transformar a sua vida, enquanto ele não vem. Porque quando ele vier, aí não tem mais chance para nada. Aí é o julgamento, é o resultado, como vimos até aqui. E o pior, para aqueles que nem se submetem ao seu reino, ou seja, nem por um tempo disfarçaram ser servos, né? Nem por um tempo foram joio na casa de Deus. Para esses, o versículo 27 diz assim: quanto, porém, a estes meus inimigos declarados, né, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. A gente tem uma imagem de um Jesus bom, maravilhoso, ele é. Mas o bom e maravilhoso também é justo. E o juízo de Deus é uma verdade, é uma realidade. E na parábola contada, ele está dizendo a respeito do juízo sobre aquele que não quer que Jesus reine sobre ele. Executai-o na minha presença. Não terá vida, porque vida só em Jesus. E se você tem vida em Jesus, aproveite a sua vida em Jesus. Se você não tem vida, entregue a sua vida para Jesus. E se você já tem vida dada por Ele, faça essa vida render. Faz essa vida valer a pena. Amém, irmão? Faz essa vida ser boa. Faz essa vida ser frutífera, prazerosa de ser vivida na presença de Deus, como a gente cantou aqui essa noite. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.